Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje. Nossa irmã Sueli vai falar sobre a alma e o materialismo. Antes disso, rapidamente, nossos avisos da casa, que já estão lá no mural, é só vocês darem uma olhadinha quando chegam, né? E eu só queria dizer para vocês aqui o seguinte, que a nossa venda de livros continua lá na nossa biblioteca. A gente pede a vocês, caso haja condições de fazerem doação de sangue no banco de sangue aqui da cidade, que há necessidade, e que no dia 10 agora de novembro, de 11 às 18 horas lá no Laje, a gente tem mais um yakisoba solidário. Quem puder participar. A Silvinha tem ingresso lá, né? Tem ingressos lá para quem quiser participar do yakisoba solidário. Vamos então fazer o nosso momento de reflexão e fazermos então a nossa prece para darmos início ao nosso encontro da tarde de hoje. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo e pedimos nesse momento para que os nossos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, tão querida e amada no plano espiritual, possa aqui se fazerem presentes, nos auxiliando para que possamos assim aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados pela nossa irmã e que assim, ao final desse encontro, possamos regressar aos nossos lares encontrando um ambiente de paz e de harmonia e que aqui possamos estar numa próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde a todos. Vamos continuar com o nosso estudo sistematizado. Semana passada, Valéria veio aqui fazer o estudo da tarde e ela falou sobre as duas questões ali da finalidade da encarnação e nós nem vamos nos estender agora nisso, porque logo à frente vem da reencarnação, vem um estudo grande sobre a reencarnação. Então, e ela abordou também na semana passada, junto com um ponto de vista que ela falou que ela fez essa explanação, e ela falou que abordou a primeira e a segunda questão ali da finalidade da reencarnação, mas nós vamos ter aí um reforço disso aí mais para frente um pouquinho, onde a gente vai abordar o que a gente puder sobre reencarnação. Porque parece que falar de reencarnação em centro espírita, parece que é chover molhado, né? Mas olha, as dúvidas sobre isso são grandes. Como eu já falei com vocês, às vezes a gente está numa reuniãozinha, numa festinha, alguma coisa assim, e sempre surge o assunto, né? Espírita é espírita em qualquer, ou pelo menos tem que ser em qualquer lugar. Aí você que ela está sendo espírita, me responde um negocinho aqui. Aí começa o assunto, né? E o grupinho começa a crescer. E vem muito essas questões, inclusive de pessoas que frequentam o espiritismo, né? Com algumas dúvidas sobre reencarnação, e que às vezes são básicas, outras vezes não, de forma que nunca nenhum assunto é esgotado dentro da doutrina espírita, nas nossas reuniões, né? Então, nós vamos dar sequência, que é logo que vem a seguir, sobre a questão da alma e o materialismo. Essa questão da alma é outra coisa, que as pessoas fazem uma confusão com alma e espírito. E como Kardec fez a distinção entre um e outro, aí é que aumenta mesmo a confusão que as pessoas fazem sobre isso, né? E é tudo por causa de língua, né? De linguística, a gente não se harmoniza aí com essa questão linguística e a palavra, língua portuguesa, ela é riquíssima em polissemia, né, no termo, nos vários significados do termo, então isso vai cada vez complicando mais essa questão linguística aí. Às vezes até ajuda, mas também complica. Então vamos lá. O que é a alma? Kardec perguntou na 134, e eles disseram, um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então, ele mesmo faz essa diferença. Mas
ele coloca, inclusive, na introdução de O Livro dos Espíritos, que é a mesma coisa, e como a gente vai ver aqui na sequência dos fatos. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Olha o que eles dizem. Sim, as almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, é a mesma coisa. Alma e espírito são a mesma coisa. Mas tem uma sutil diferença aí que justifica o fato de Kardec ter separado isso aí. Porque se ele diz que é a mesma coisa, por que não pode chamar a alma encarnada de espírito, então? Ele fez a separação. E isso tem causado alguns problemas, né? E a gente aí vai vendo outras coisas dentro da própria doutrina que vão esclarecendo aquilo que Kardec não escreveu com todas as letras, mas que a gente encontra ali a resposta dentro, né, dos ensinamentos, dentro da codificação. Antes de esclarecer bem isso, vamos ver aqui na língua, né, na etimologia da palavra. Olha só. A palavra portuguesa alma é a tradução semântica e gramatical do termo latino anima e designa genericamente o quê? Essência imaterial capaz de entender, querer e sentir. Espírito, né? Espírito. Que unida ao corpo, isso é da língua, não é do espiritismo não, tá? Isso aqui está na língua, nessa parte aí. Que unida ao corpo forma a individualidade, pessoa e especificamente princípio de movimento e de vida. Coroou, né? O que Kardec, a separação que Kardec fez. Kardec, quer dizer que Kardec fez? Não, que os espíritos fizeram e Kardec nem questionou isso, porque quando Kardec não concordava muito com as coisas, ele ficava insistindo, até que os espíritos mostravam até uma certa indignação com aquela persistência que eles falavam assim, mas isso já foi dito, isso já foi falado, como quem diz, você não entendeu, né? Então, isso aí, para Kardec, ele não fez, ele não insistiu, porque ele era poliglota, ele era linguista, ele escreveu a gramática francesa, né? Então, ele entendeu perfeitamente isso. E essa definição aqui etimológica, ela está bem encaixadinha nessa questão de espírito fora da matéria e alma, espírito encarnado. Principalmente aqui, ó, a individualidade, né? Esse ser unido ao corpo, né? Pessoa, a individualidade, pessoa e especificamente princípio de movimento de vida. Então, a alma, no caso, ela é princípio de movimento e vida. Inclusive, em alguns estudiosos, tudo, ela é confundida com o princípio vital. Ela não tem nada a ver. O princípio vital é independente. É uma coisa que o corpo tem, né? É uma modificação do fluido cósmico universal que faz que os órgãos possam se movimentar, que dá vida ali ao corpo. Agora, quem coordena essa vida evidentemente, que é o espírito, que no caso, a alma que está encarnada, com o auxílio do perispírito. E a gente já viu aí bastante coisa sobre perispírito, ficamos várias reuniões falando sobre isso. Então, a gente fica imaginando, e dá para a gente entender essa separação, e ela é bem importante. Por quê? O espírito é uma individualidade, ele não tem características de personalidade individualizada. Exemplo, eu, nesta encarnação, estou num corpo feminino,
com uma psicologia, com uma polaridade feminina na alma. Tem o nome de Sueli. Exerci uma profissão no magistério. Estou aqui no centro. Tenho uma família consanguínea. Está lá na minha certidão. Isso não é o espírito. Isso é uma individualidade personificada ali, personalizada, melhor dizendo. E essa persona é a Sueli que vai morrer. A Sueli vai morrer. Essa persona vai morrer. Esse corpo que eu ocupo vai morrer. Eu sou uma individualidade que não tem essa individualização de persona. Eu não vou ser a Sueli na dimensão espiritual. Eu já tive várias encarnações. Já ocupei vários corpos, masculinos, femininos. Então, essa separação é importante, porque o espírito, ele é aquela individualidade, ele é a inteligência, ele reúne todos os conceitos que eu já adquiri, todo conhecimento que eu já adquiri, que agora, na atual encarnação, muitos estão bloqueados. Então, a alma, ela anima um corpo personalizado. Ela tem um nome nesse corpo, que no caso, eu, Sueli. E ao desencarnar, essa personalidade Sueli aí vai morrer. Tanto que o objetivo das encarnações é fazer a individualidade se sobrepor à personalidade. É ela se sobrepor às personalidades todas. Essas personalidades todas que a gente adquire na nossa caminhada evolutiva é para nos aperfeiçoar, é para nos ajudar na nossa evolução. E elas vão morrendo. Elas não significam nada para o espírito depois que daqui eu partir. Ela vai morrer. Então a Sueli vai morrer. O espírito que eu sou, não. E a alma, muito menos, que ela é o espírito. Mas essa alma, ela vai deixar de ser essa alma personalizada com esse nome Sueli. Se eu tiver uma evolução, o que eu acho pouco provável, eu posso até escolher na dimensão espiritual, quando daqui eu partir, uma aparência para mim, dentre as tantas que eu já tive. Aquela que talvez tenha feito um efeito maior na minha caminhada evolutiva, Isso se eu tiver evolução. Senão, eu vou ficar com a aparência dessa aqui, até que eu reencarne novamente. O perispírito vai guardar essa aparência, mas não significa que para os espíritos eu sou a Sueli. Não. Eu sou uma individualidade, eu sou um espírito que tem um perispírito, que formou um perispírito para interagir com a matéria, que na atual encarnação está com essa persona. Então, isso faz sentido quando os espíritos separaram o espírito da alma. A alma é a mesma coisa, mas quando esse espírito está encarnado, ele está limitado ao corpo físico, ele está limitado nos seus conhecimentos, ele está limitado para que ele possa ter condições de expiar e provar aquilo que ele escolheu. E se ele tiver amplo conhecimento de tudo, vai dificultar. Eu, enquanto na personalidade, posso fazer escolhas, porque eu não sei nada que aconteceu, sei, mas não está no meu arquivo de consciência atual, as escolhas que eu fiz, sim, mas o que eu fui para trás, não. Então, eu não tenho aquela ajuda daquilo que eu fiz. Porque se eu soubesse dos meus erros, dos erros que eu cometi em encarnações passadas, eu poderia agora corrigir. Não, mas a gente não precisa de saber. Basta ter conhecimento daquilo que a gente entende ser o certo e errado, fazer escolhas mais elegantes para a nossa vida atual. Então,
A alma, o espírito ao reencarnar, ele fica com seus conhecimentos limitados pelas exigências da encarnação atual. Então faz sentido essa separação, até porque, linguisticamente falando, ela tem essa conotação, ó, de princípio de movimento, de vida, de animar um corpo, né? De animar um corpo que está repleto de princípio vital. Porque na hora que ele esgotar, a alma, ó, parte, ela não fica, porque ela não tem condição de animar aí um corpo sem o princípio vital. Então faz muito sentido isso aí, mas sempre sabendo que alma e espírito é a mesma coisa. Então vamos chamar de alma quando esse espírito estiver encarnado, porque ele tem características que a alma não precisa dessa persona, dessa personalidade, a alma não precisa disso. Ela é uma individualidade, mas quando está encarnado precisa. Então ela tem essas características que ela está unida a um corpo através de um perispírito e o espírito desencarnado não está. Então existem situações diferentes para a alma e o espírito, mas é o mesmo espírito que reencarna, que toma essas características diferentes daquela que o espírito tem fora da matéria para poder fazer a evolução, para poder expiar e provar aquilo que ele escolheu para essa vida agora, né? Há no homem outra coisa, além da alma e do corpo, há o liame que une a alma e o corpo. Foi o que a gente estudou, botei só o resuminho aqui, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Qual é a natureza desse liame? Semimaterial. É o perispírito, né? Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Isso ficou bem abordado aí, né, pelos espíritos, não pela minha apresentação, mas pelos espíritos, sobre o que é o perispírito. A alma é independente do princípio vital. Então, tem uma linha que faz essa confusão, chamando a alma bem. Se a gente estiver entendendo que a alma é o que dá vida ao corpo, chame então o princípio vital de alma, mas não é assim que a doutrina espírita expressa isso, né? Princípio vital é um fluido modificado, o fluido cósmico universal, que faz que a matéria orgânica absorve, a gente já também falou bastante sobre isso, que a matéria absorve orgânica para que ela tenha seus movimentos, sua organização funcionando. A alma, ela vai coordenar isso através do perispírito. Então, o princípio vital está no corpo, não está na alma, não tem nada a ver. Está no corpo, essa matéria absorve e o espírito, a alma, através desse liame, vai organizar isso tudo, vai dar a oportunidade dessa vida continuar acontecendo ali, enquanto, né, a matéria, o corpo, tiver princípio vital. E ele se esgota. A gente estudou isso, a gente viu, ele se esgota. Cada ser, ao reencarnar, ele tem uma quantidade determinada de princípio vital que esta matéria absorveu para o tempo de vida que ele vai ter na Terra. Mas a gente perde muito, né? A gente perde com os maus hábitos, com os vícios, com doenças, com uma série de coisas, e a gente precisa de absorver. E a gente absorve esse princípio vital na alimentação, no comportamento psicológico, no comportamento moral, nos fluidos, né, do universo, no contato com a natureza, nos passes, né, a gente absorve esse princípio vital. E assim a gente vai acrescendo aí esse acervo que a gente tem, porque a gente perde muito também, né? Aí vem essa pergunta importante aqui, ó. O corpo pode existir sem a alma? Eles respondem sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona.
quer dizer, esgotado o princípio vital, a alma não pode fazer mais nada. Ela não pode levantar, não pode animar o corpo, não pode acionar os filamentos nervosos desse corpo, né? Através do perispírito. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a alma do corpo, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. Então, durante a vida, né, intrauterina, o espírito não está encarnado ainda. Uma extensão do perispírito, né, daquele liame, que vai imprimir no corpo físico que está se formando pelo material genético oferecido pelos pais, as condições necessárias, propícias ao desenvolvimento daquelas escolhas que ele fez. Então, se ele escolheu ter um problema que os pais não vão transmitir pelo material genético, porque eles não têm essa doença, então eles não vão poder transmitir, ele vai manipular o gene. O espírito, a alma encarnada, né, vai manipular esses genes para que ele possa desenvolver esta doença que, no entender dele, e aprovado pelos espíritos encarregados desse trabalho, acha que ele tem que desenvolver. Então, ele vai manipular esse material genético oferecido pelos pais. Já vimos isso aqui numa palestra sobre doenças e doentes, né? Sou doente porque tenho doença ou tenho doença porque sou doente? A gente fez essa palestra aqui e ali nós vimos que a epigenética, que estuda o desenvolvimento dos genes, já caiu por terra, né? Já fez cair por terra o determinismo genético. Quem comanda isso é a alma manipula os genes. Então, esses genes, eles não são imutáveis, como se pensava antigamente, e sim mutáveis. Eles podem ser manipulados. Tanto que isso, o que fez, né, muitos estudiosos, inclusive do tempo de Kardec, o professor Bernard, ele é considerado pai da fisiologia moderna. Ele, desde a época de Kardec, ele já falava que os genes eram mutáveis e que havia, né, algo que fazia a manipulação desses genes aí, que o determinismo genético não existia. Desde a época de Kardec. Mas ele era desacreditado com isso, né? Mas depois, não, hoje ele é respeitadíssimo, embora ele já deva estar até reencarnado nesse meio aí, ainda, né? Porque ele trabalha, foi a paixão dele isso aí. Então, ele hoje é respeitadíssimo. Ele é o pai da fisiologia moderna. Então, ele é respeitadíssimo no que ele falou. Por quê? Porque na contagem de genes, como a gente lembra, né, que a gente falou nessa questão aí, da doenças e doentes, nessa palestra, o ser humano tem 25 mil genes. E é muito pouco. Acreditava-se que tivesse mais de 100 mil. Por causa da complexidade orgânica, que, como a gente viu, um pé de milho tem 30 mil. O rato tem a mesma quantidade de gene que nós temos. Né? Então, o que coordena, o que manipula, o que ativa e desativa esses genes para que essa quantidade reduzida de genes possa responder pela complexidade da organização humana? Então, é a alma, né? É o espírito. E isso já balançou aí as estruturas aí da ciência nessa questão, e a epigenética que estuda esse desenvolvimento dos genes, ela abriu realmente para essa hipótese aí, porque não tem outra explicação, né? Não tem outra explicação. Então, embora o espírito encontre um material genético bom para reencarnar, se ele fez uma escolha, né, ele vai manipular o material genético e vai desenvolver. Se ele fez uma escolha de uma doença que os pais não possam transmitir, ele vai manipular e vai desenvolver. Então, esse é o trabalho dele, através do perispírito. Mas ele não está lá. Ele não está dentro do útero.
ele não está, aquele corpinho está no estado vegetativo, sendo alimentado pela mãe. Inclusive, se o espírito desistir da sua encarnação, o corpinho já estiver ali, né, desenvolvendo, e o espírito desistir de reencarnar, que isso pode acontecer, ele vai responder por isso, mas ele é livre. Ele pode recuar da sua encarnação. Não é fácil reencarnar, não. A gente tem um medo danado de morrer, né? Mas é mais fácil voltar do que vir. É muito mais fácil, se o Espírito diz, a gente voltar para a nossa casa do que sair dela para cumprir uma encarnação. Porque ninguém vem para uma terra, um planeta de provação e expiação, fazer turismo aqui. É brabeira mesmo. É trabalho. É resgate que vem fazer. Então o espírito, ele tem medo. Embora ele seja amparado, embora ele esteja lá com seu anjo da guarda acompanhando, mas ele teme. E às vezes ele acha que não vai conseguir cumprir o que ele escolheu. E ele pode se arrepender. Ele tem liberdade para isso. Ele pode querer interromper a sua vinda. O corpinho já está lá se formando. Então, não necessariamente esse corpo vai morrer logo assim que ele largar, porque ele não está lá ainda. Esse corpo está vivendo pela mãe. Ele está vegetando, ele está recebendo nutrientes através da mãe. Então, a gravidez pode ir a termo, sem que o espírito esteja mais no comando ali. A gravidez pode seguir. Vai nascer e morrer. É assim que sair do corpo da mãe, não vive. Porque não tem espírito, não vai viver. Então, o corpo pode viver sem a alma? Está aí, sim. Não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que após o estabelecimento dessa união, a morte, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que unem a ele e a alma o deixa. Então, no estado vegetativo, daquele bebê na vida intrauterina, não tem ainda esse estabelecimento da união da alma do corpo. Ele está no comando, ele está... Então, na hora que ele começa a fazer o trabalho, né, de preparar aquele corpo através do perispírito para tudo que ele tem que passar aqui nessa terra, pode ser que ele recue. Que ele veja que não vai conseguir, que não vai dar conta daquilo ali. Ele pode recuar. Então, aí vai viver aquele corpinho e vai morrer ao nascer. Né? Às vezes morre ali ao nascer sem nenhuma justificativa. Às vezes não encontram uma justificativa na medicina, porque se o corpinho já estiver bem formadinho, né, se já estiver bem avançado, ele só está crescendo, ele vai nascer perfeitamente bem ali, mas não vai viver, porque não tem alma. Então, a união do espírito com a matéria não vai se estabelecer, porque já não tem mais. Só pela mãe que ele vivia. Isso muitas vezes acontece também no fim, né, quando já está com uma doença avançada, pessoas, né, muito doentes, em estado terminal, que estão sendo mantidas por aparelhos nos hospitais, né? Aí entra outros interesses, né? Dos planos, né? É muito caro uma diária na UTI, né? Pois é. Então, entram outros interesses econômicos e a pessoa fica lá, né? Sendo mantida ali. Pode ser que o espírito já tenha se retirado, que nem esteja mais ali. Mas o corpo não morre porque está mantido pelos aparelhos. É assim que acontece com as doações de órgãos. O cérebro morre, mas o corpo fica nos aparelhos para que possa manter vivo aquele órgão que será transplantado por um determinado tempo, porque isso não é ad eterno, né? Tem um tempo marcado aí. Então, eles ficam ali, não tem mais espírito ali. Uma vez que o cérebro não tem mais, quando ele está morto, houve morte cerebral, o espírito não retorna mais. Ele morreu, o corpo morreu, o espírito não tem mais como acionar
os filamentos nervosos desse corpo, o espírito não comanda mais neurônios, morreu o cérebro. Então, o corpo, o coração está batendo, mas não tem mais espírito ali. Então, aquele corpo está vivendo sem espírito. Ele está vivendo sem a alma. Ele está vivendo da mesma maneira que o corpinho do bebê recebe da mãe os nutrientes, ele está recebendo lá dos aparelhos o movimento para que ele possa, né, manter aí. Aqueles aparelhos mantêm ainda um pouco de princípio vital que tem. Fica no campo energético da mãe, que ele encarna. A extensão do perispírito, que vai para o útero materno, ela vai encurtando cada vez mais esses laços. À medida que o corpinho vai se desenvolvendo, mais o espírito vai se unindo através desse cordão magnético, mas ele não está no útero. Então, aos poucos, ele vai sofrendo um processo de miniaturização por conta de trabalhos que ele mesmo faz com ele, porque o corpinho vai crescendo, é como um funilzinho que vai levando o fluido cada vez mais para aquele corpinho. O fluido do perispírito, porque ele é um aglomerado fluídico, né? E aí vai levando para o corpo. Na hora que nasce, já não tem quase mais nada, ele já vai, né? Os laços estão bem estreitados, mas é ali que ele encarna. Por quê? No nosso corpo, um espírito, ele não pode ocupar 2 corpos e 2 espíritos não podem ocupar um corpo. Eu sou um espírito e tenho um corpo que é só meu. Então, nenhum dos meus 2 filhos entraram no meu corpo para ocupar o corpinho que estava se formando. Ficaram no meu campo energético e ali foi fazendo o trabalhinho de preparação do corpo. Aí, na hora que a criança nasce, então esse espírito se une àquele corpo, ele toma conta do corpo dele. Há quem diga, e tem várias literaturas falando sobre isso, que a encarnação não se completa naquele momento ali, porque os órgãos não estão ainda amadurecidos, que só 7 anos depois, quando o lobo frontal estiver pronto, né, desenvolvido, é que a encarnação se completa. Isso não tem aval na doutrina espírita, não tem aval em Kardec. Não é né? E Kardec codificou a doutrina. Tudo que eu já li até hoje da codificação vem dizendo que a encarnação se completa no momento do nascimento. Né? Ali o espírito, então, sai do campo energético da mãe e toma posse do seu corpo ali. E ninguém mais pode, não há outro espírito que possa... Tem, porque tem, ele em qualquer momento da vida do espírito, da encarnação de um espírito, ele pode cortar o fio da vida dele. Em qualquer momento ele pode, os suicídios. É isso, né? Então, um espírito, ele pode não desistir da encarnação dele dentro do útero, mas ele pode desistir nos primeiros anos de vida, não se matando, mas ele pode deixar o desinteresse dele pela vida, pode fazer o corpo adoecer, o corpinho adoecer. E a criança pode não desenvolver bem, por conta do espírito que não quer continuar a vida dele. Ele tem livre-arbítrio. Vai responder muito por isso, né? Porque todas as vezes que a gente, pelo nosso livre-arbítrio, a gente interfere numa lei assim, então a gente responde muito, mas ele é livre para fazer isso, ele é livre. Como ele é livre para tirar a vida dele em qualquer momento da existência dele. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, e a maior prova disso são os suicídios. Senão, ninguém nasce para se suicidar. Ninguém traz isso no seu mapa kármico. Esse gênero de morte por suicídio, ninguém traz. Traz mortes trágicas, mortes por doença, mortes por esgotamento orgânico da velhice. E dentro das mortes trágicas tem um sem número aí de
tipo de morte, né? Mas suicídio, não. Ele não viria. Não teria essa aprovação, o mapa kármico dele, né? Mas como ele está, depois que ele está aqui, pode ser que ele se arrependa, não queira continuar. Ele pode dar fim à vida dele. Então fica classificado em que nível o suicídio? Transgressão total à lei de Deus. Ele, no nível do homicídio. O homicídio mata o outro, e ele matou a si mesmo. Transgressão total à lei de Deus, desobediência total à lei de Deus. E responde muito por isso, cada um no seu nível de evolução e conhecimento, porque nenhum caso é igual. Não somos iguais, não pensamos da mesma maneira. Então, as nossas atitudes, elas são julgadas pelo tribunal divino de acordo com a culpabilidade e a responsabilidade da alma. E essa responsabilidade, ela está ligada ao seu nível de conhecimento também. Então, há uma série de coisas envolvidas. Então, não há nada igual, não há situação pós-morte igual, mesmo para os suicidas. A única coisa que o suicida tem, semelhante a todos os outros suicidas, é, assim, a surpresa de não morrer. Isso é igual. Ele quer ou não quer morrer, porque nem todo suicida quer morrer. Nem todo suicida, ele quer morrer, ele quer se livrar de um momento que ele está passando, de um problema que ele acha que não tem jeito. Então, ele acha que matando-se, que ele vai conseguir se livrar. Não vai. Então, nem todos querem morrer, né? Alguns não procuram ajuda para algo que poderia ter recurso, solução, e ele não vai procurar. Então, ele dá fim à vida dele. Então, o que é comum a todos os suicidas é essa surpresa de não morrer. Isso é. E é comum também a todos os suicidas a imantação com a vida que tem, né, com a experiência reencarnatória atual, durante todo o tempo que ele tivesse que viver. Isso é muito doloroso, né? Mas sempre, mesmo assim, tudo tem as atenuantes por conta das causas que levaram aquela alma a cortar o fio da sua vida material. Então, a gente não pode avaliar, né? A gente não pode avaliar a situação real de um suicida. Com certeza, ele está surpreso por não ter morrido e muito arrependido. Porque eles ficam muito arrependidos, né? Porque eles veem que não morreu, que o problema não foi sanado, que arrumou mais problema ainda para eles, né? Porque arruma. Se ele tinha um, ele passa a ter vários. Porque ele vai ter que responder muito pelo seu ato, né? Pela sua saída pela porta errada, né? Pela porta dos fundos, digamos assim. Ele saiu pela porta dos fundos. E pela porta dos fundos ele não sai no mesmo lugar. Ele vai sair no mesmo lugar, no que ele tem na ideia dele, de dor e sofrimento, mas com mais outros sofrimentos e obstáculos que ele nem imaginou, porque não era lá que ele estava, né? A gente, pela porta da frente, assim, a gente está entrando e saindo, está vendo o que tem. Pela porta dos fundos, a gente não está vendo, né? Direito o que tem lá. Então, é perigoso. Então, é essa situação, quer dizer, a alma, ela é livre. Então, o corpo, ele pode viver sem alma? Pode, mas, né, é a pergunta seguinte aqui, ó. Ah, não, essa aqui. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Aí vem o desdobramento da 136. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Essa resposta é uma resposta muito clara que os espíritos dão a Kardec, mas que as pessoas têm feito umas interpretações diferentes aí. Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Por quê? Porque o corpo não é nada. O corpo não é inteligente, o corpo não decide nada. Quem faz esse trabalho é a alma. É o princípio inteligente da natureza, é o espírito
que encarnado é a alma. Então, quem faz esse trabalho no corpo é a alma. Se não tiver a alma, é uma massa de carne. Por que eu digo que há interpretações um pouquinho diferentes? Porque eu ouço, tenho ouvido. Eu não sei se está certo ou errado, quem sou eu para dizer isso? Porque de pessoas que o meu conhecimento é zero perto dessas pessoas, que eu às vezes ouço um adjetivo aí, qualificando massa. Não é que eu esteja questionando, quem sou eu para isso? Eu só não estou vendo escrito ali na resposta dos espíritos. E isso, para mim, quando eu não vejo escrito, não quer dizer que não é, que não seja. Mas aí, algo tem que me convencer. Que tem, aquela coisa subentendida ali, né? Enquanto eu não estiver convencida, eu não posso passar para vocês. Não, é assim, eu não sei. Eu não estou convencida disso, que é uma massa informe. Vocês já ouviram isso em alguma palestra? No YouTube tem várias, de grandes oradores. Eu já. Inclusive de oradores inquestionáveis quanto ao conhecimento que possuem. Colocando aqui, tá? Colocando aqui um adjetivo para cá, para a massa. Uma massa informe de carne sem inteligência. Não tem isso na resposta dos espíritos, então eu não posso dizer que ela seja informe. Ah, mas não tem espírito? Pois é, mas é aquela história. Como é o perispírito que manipula o material genético dos pais, que não é que não é que ele forma, ele modela aquilo ali às suas necessidades. Mas eu vejo diferente, interpreto diferente da questão de que ele seja a forma. Porque para mim, forma é bem diferente de modelar. Ora, eu pego uma massa de bolo. Adoro fazer bolo, né? Pelo tamanho dá para ver que eu também gosto de comer. Então, eu pego uma massa de bolo, bato uma massa de bolo e eu quero um bolo na forma de coração. Eu tenho uma forma de coração, então, não tem não, tá? Mas eu tenho hipoteticamente, eu tenho uma forma no formato do coração, eu pego aquela massa, despejo naquela forma, e o bolo vai sair prontinho depois de assado, no formato de um coração. Agora, eu não tenho uma forma de coração. Então, eu faço uma massa de bolo, coloco numa outra forma, qualquer que eu tenha, e depois que ele sair dali, eu vou modelar um coração nele. Eu vou recortar e vou fazer um moldezinho, vou colocar lá e vou com a pontinha da faca, ó, e faço um coração. É a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa? O final é, mas a confecção não foi. Antes eu tinha uma forma, depois eu modelei. Eu vejo assim o perispírito, é o que eu entendo. Eu não estou dizendo para vocês que eu esteja certa. Porque há uma corrente enorme de sábios dizendo que não é bem assim, né? Mas eu também encontrei uma corrente enorme de pessoas com muito conhecimento que pensam assim também. Então, como aquilo que Kardec deixou a interpretação, a gente vai estudando, e essa que é a graça. Se tudo viesse pronto, não seria, né? Então, eu vejo dessa maneira o perispírito. Eu não acho que ele seja a forma do corpo físico. Eu acho que ele modela o corpo físico. Eu acho que ele manipula esse material genético, ele modela, ele dá àquele corpo tudo que ele vai precisar para ele fazer o resgate dele. Ele não é uma forma onde o material genético dos pais, todos embaralhados. Primeiro que isso não existe na ciência. Ela é organizada, esse material é organizado, é disciplinado ali. Não é assim, aquilo jogado, né? Não. Ele tem uma memória ali, genética.
não é isso? Então, eu não posso avalizar, porque eu não tenho certeza sobre essa questão de que um corpo sem a alma seria uma massa informe. Eu não posso pensar dessa maneira. Porque aquele bolo que eu fiz, numa forma que não era de coração, não ficou uma massa informe, ele tinha a forma dele. Eu que quis dar outra. Eu quis que ele tivesse uma forma de coração, fui lá e recortei. Então, eu acho bem diferente dele ser a forma, né, assim, do corpo físico. Se ele não for essa forma, esse material genético teria aí uma memória de forma, né? Então, isso é um pensamento meu, ninguém é obrigado a pensar isso. Eu sei que vocês não estão aqui para isso, mas estão aqui para raciocinar junto comigo. Eu não sou sábia, não tenho conhecimento para falar que eu estou certa em nada, né? Mas aqui fica essa coisa para se pensar. Peguem o Livro dos Espíritos, escutem palestras e pensem, e quem sabe não é como eu penso, e vocês vão poder até me ajudar nisso, né? Que a gente tem que avaliar. Eu sou apenas uma estudante, né? Não sou a mestra. Então, nos meus estudos, eu não vejo que seja uma massa informe. Além de não estar escrito, por que não estaria? Por que não estaria escrito esse adjetivo aí, se assim fosse? Não está. Está exatamente assim, ó. Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. O meu bolo seria uma massa de bolo sem forma. Eu que dei a forma para ele. A inteligência ali é minha, eu fui lá e fiz um coração. Mas ele não era informe. Ele era uma massa que tinha a forma que a outra forma deu para ele. E essa outra forma, no meu entender, pode ser aí o material genético dos pais, trazendo aí uma memória. Não sei. Como essa parte da epigenética está em desenvolvimento, né, junto com a doutrina espírita, eu acredito que isso ainda venha nos dar uma certeza. Por enquanto, eu prefiro ficar só assim, ó, uma massa de carne sem inteligência. E uma massa de carne, ela pode ter vários formatos. Pode ser uma massa de carne ainda que não tomou a forma direito, porque se a gente olhar uma ultrassonografia, né, de um bebezinho que está se formando, no início ele não tem formato humano. Até que os membros, tanto que agora que ela está muito avançada, né, e eles pegam o bebezinho bem no início. Outro dia eu estava escutando uma moça falar isso num programa lá de medicina, lá, de obstetrícia. Ela falou assim, nossa, eu levei um susto quando eu vi a foto do meu bebê dentro da minha barriga. Eu falei, mas eu vou ter o quê? Um cachorrinho? Eu vou ter um bicho? Ou eu vou ter uma criança? Aí o médico falou assim, mas no início eles são todos parecidos. Depois começa a desenvolver. Não sabe se é menino, se é menina. Depois que começa a desenvolver, né, os membros são pequenininhos, eles vão crescer, né, os dedinhos vão se formar. Então, se, né, uma criança, por exemplo, que não tenha um espírito determinado para ela pode não desenvolver a vida ultrainterina e pode, mesmo que não tenha, tá? Mesmo, aquele exemplo que a gente deu, tinha, ele se arrependeu. Mas pode ser que não tenha. Existe essa possibilidade? Existe. De uma criança vir só pelos pais? Existe. De não ter um espírito? É raríssimo. Raríssimo. De não ter um espírito destinado a ela. Mas por provação e expiação dessa família, essa criança não vai viver, né? Ou ela vai morrer dentro do útero, ou ela vai morrer assim que nascer. Isso é uma aprovação, uma expiação pela escolha das provas que essa família fez. A gente não sabe qual. Mas existe essa possibilidade? Existe. Existe a possibilidade dessa gravidez chegar até o fim
e ali a criança morrer ao nascer. Então, pode ser que ela tenha algumas teratologias, pode acontecer, não significa que ela tenha que ela tenha que ter o formato de uma criança, mas eu não vejo nenhuma impossibilidade se isso aí estiver na memória genética. Não vejo essa impossibilidade de ter essa forma já direitinho. Provavelmente não será tão bem definida, mas não quer dizer também uma massa informe, né? Então, esse adjetivo informe, como ele não está escrito aí, eu não penso que ele seja válido. Mas os grandes estudiosos dizem que sim, então a gente espera, porque a resposta vai aparecer, né? A gente estudando. Eu, graças aos bons espíritos, porque são os bons, porque os maus não iam me esclarecer nada, né? Pelo contrário, eles vão querer que eu não aprenda nada. Quando eu tenho, assim, uma dúvida muito grande, eu sempre peço muita ajuda. Claro que eu não sei, né, nada, para esclarecer, para me ajudar a definir, né? E eu tenho tido ótimos resultados nesses pedidos aí, né? E depois eu acabo encontrando dentro da doutrina algo que vá validar aquele pensamento. Então, eu tenho certeza que isso vai vir à tona e eu já tenho essa dúvida há algum tempo, mas eu talvez não esteja preparada para a resposta, ainda não veio para mim isso aí. Mas vai vir. Vai vir porque há um interesse enorme dos bons espíritos que essa doutrina seja passada da melhor maneira possível para todas as pessoas, né? Então, no momento, o que a gente vai fechar nisso aí, né? Concluir. Existe, tá? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então, se o corpinho morrer por alguma razão, o espírito vai se separar e vai esperar a nova oportunidade. E caso o espírito se ausente, porque ele não deseja viver, então o corpinho pode ir a termo, pode, até o fim da gravidez, pode morrer antes, pode ter um aborto natural antes, né? Como pode até nem ter nenhum espírito destinado para aquele corpinho, mas ele não vai viver fora do corpo da mãe. Não existe essa possibilidade. Então, um espírito, a massa de carne, quer dizer, ele tem o material todo, né? A matéria orgânica está ali. Então, a gente não sabe quanto à saúde, né, desse material orgânico ali, a gente não sabe. Então, isso vai ficar realmente para novos olhares aí, não só do grupo que estuda, né, doutrina espírita, quanto também da epigenética, que está esclarecendo assim, muitas coisas. Por enquanto, o que a gente precisa saber é isso, e é o bastante, né? É o bastante. É uma massa de carne, não tendo sem inteligência, porque quem tem inteligência é o espírito, né? Então, tudo que a gente quiser, menos um homem, né? Porque o homem é o quê? É a união do espírito, do perispírito e do corpo físico. Sem um deles aí, não tem condição de permanecer, né? Na 141, Kardec pergunta: há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Eles respondem: a alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. Nem está aprisionada e nem está envolvendo. A alma está no comando de todas as coisas, todo o corpo está sob o seu comando, que ocorre através desse aglomerado fluídico semimaterial que é o perispírito, que tudo realiza no corpo por ordem da alma. Então, ela nem está aprisionada no corpo e nem está envolvendo o corpo. Ela está unida a esse corpo, molécula por molécula, por ocasião da formação do corpo na vida intrauterina. O espírito, no campo energético da mãe, vai se estar com uma expansão,
uma extensão do seu aglomerado fluídico dentro do útero, formando, aderindo molécula por molécula, isso está na doutrina, essa expressão, molécula por molécula, até que se complete no momento do nascimento e ele então se une ao corpo. Então, quer dizer, ele não está nem aprisionado e nem externo, ele está unido molécula por molécula na organização física, mas ele irradia para todos os lados. Ele então, é uma energia, né? Então, o corpo é uma energia, tem a energia do perispírito, porque energia é uma matéria, a alma não é uma energia, mas ela está com o seu corpo espiritual, que é um aglomerado de matéria ainda que bem essenciada, quintessenciada, né? E o perispírito é tecido por correntes eletromagnéticas. Então, ela está ali acionando o corpo físico a quem ela está ligada através do perispírito, molécula por molécula. Quer dizer, o perispírito, molécula por molécula. E ela está no controle de todas as coisas. Ela que coordena, ela que manda. Então, esse material genético, ele pode ser manipulado pelos espíritos em qualquer tempo da vida, não é só na hora do nascimento. A epigenética está mostrando isso. Uma pessoa, a gente falou sobre isso aqui no dia que a gente fez aquela palestra, uma pessoa pode ter o oncogene, que é o gene do câncer, e nunca desenvolver um câncer. Ela, não é porque ela recebeu isso dos pais que ela terá o câncer. Ela terá que manter um comportamento, uma disciplina, para que ela não aperte esse botão vermelho. Ora, nós temos um carro, né, que tem o motor, tem tudo ali para fazer funcionar, tem a corrente elétrica, quando gira a chave na ignição ele vai pegar e vai andar, se estiver tudo certinho. Mas ele não anda sozinho. Ele tem tudo isso lá. Está lá nele. Mas ele não anda sozinho. Ele precisa de um comando. Seja remoto ou seja presencial, mas alguém vai ter que virar a chavinha dele lá, para que ele possa ligar. E esse oncogene, na nossa organização, precisa de ter esse botãozinho apertado. Senão ele não vai pegar igual o carro, ele não vai desenvolver. E quem aperta esse botãozinho somos nós, espíritos, almas encarnadas com o nosso mau comportamento, com os nossos vícios, com os nossos excessos, né? Com as nossas imprudências todas. Então, isso é que faz que esse gene seja aí ativado. Aí sim, a pessoa vai ter um câncer. Mas não porque ela é portadora do gene. Isso não quer dizer nada. Então, a gente tem que ver que a alma, ela não está encerrada, ela comanda tudo. Ela que faz. Em qualquer tempo, ela está no comando do seu corpo. Né? A alma está sempre no comando do seu corpo. Inclusive, tem... Eu acho que essa eu não sei se eu vou falar a frase direitinho, a expressão é assim. Parece que é de André Luiz, não sei se é dele ou de Emmanuel, não sei. Que as nossas células são animáculos domesticáveis, animáculos infinitesimais domesticáveis. Ele chama as nossas células do corpo disso. E a epigenética está mostrando que isso é uma realidade. Nossas células são domesticadas por nós. Elas fazem o que a gente manda elas fazerem. Por isso é que nós temos condições de sobra de evitar doenças e de atrair doenças para nós. Então, é por isso que a gente fala, eu tenho doença porque eu sou doente. Eu não sou doente porque eu tenho doença, é o contrário. Né? Eu sou doente, aí eu desenvolvo doenças, porque eu atraio essas coisas todas para mim, dando ordens equivocadas para as minhas células, já que elas são domesticáveis, né? Então, a gente vai seguindo. Na próxima reunião, nós temos esse slidezinho aqui, ó. Passou. Sobre o materialismo.
essa abordagem de Kardec sobre o materialismo é muito boa. Nada diferente do que a gente já sabe, mas é muito interessante. Quando as pessoas falam, eu sou materialista, dá até pena, porque não é. Porque ninguém está aqui pela primeira vez e já foi, já voltou, nossa, N vezes para a dimensão espiritual e veio. Então, intuitivamente sabe que não é. Mas gosta de dizer que é, ou pelo menos tem essa ideia enquanto está na atual encarnação, com todo o conhecimento embotado aí, né, camuflado. Mas a abordagem de Kardec, que ele vai nos levando a raciocinar sobre essa questão do materialismo, aquele que é materialista devia fazer um enorme esforço para deixar de ser, para deixar de sofrer, porque realmente você achar que tudo termina, que todo o seu esforço, que tudo que você faz não tem uma continuidade, então isso não leva ninguém a fazer nada, né? A querer fazer nada, muito menos ser bom. Então é muito interessante, a gente vai partir então na semana que vem do comentário de Kardec sobre o materialismo. Muita paz para todos, continuemos a estudar o Espiritismo, que vale a pena.